Olá pessoal, bom dia. Vamos para mais uma aula de matéria comum. É a nossa aula 6, né, se não me engano. Estou adiantando aqui para frente para parar para começar de onde a gente parou na última aula, né? Já tem a mesma apresentação ainda. Bom, na aula passada a gente começou a ver um pouco sobre o sistema ferro-carbono. Eu mostrei o diagrama para vocês, falei um pouco sobre os microconstituintes, sobre aço e ferro fundido do lado de pontos parecidos, né? O que é o ponto eutectóide, o que é o ponto eutético, o que o ferro fundido é ferro fundido, o que a gente chama de ferro fundido e ferro fundido, o que a gente chama de aço de aço. Eu comentei isso tudo com vocês. E agora a gente dá continuidade aqui falando um pouco das transformações. Falar do que é um aço tetóide, um eutético, né? Um ferro fundido eutético, né? Falar sobre esses pontos importantes do diagrama e suas particularidades. Novamente, essa parte aqui eu espero do fundo do meu coração já tenham visto no terceiro período. Mas de qualquer forma eu vou repetir, tá? Bom, um aço eutetoide, né? A gente sabe que o ponto eutetoide é o ponto onde tem porcentagem de carbono em 0,76% e temperatura de 727 graus Celsius. Né? Quando eu estou nesse ponto, eu faço esse ferramenta sobre esse ponto, como está mostrado na imagem ao lado, ó, partindo do ponto A para o ponto B, eu estou saindo do campo onde tem austenita para o campo onde eu tenho ferrita mais cementita. Então, o que acontece quando eu passo nesse ponto? Quando quando eu faço com que meu material, resfriando, passe por essa reação eutectoide. Né? Essa austenita que estava aqui, ela vai se transformar, de fato, vai ocorrer a transformação de fase, em uma liga uma união de ferrita com cementita. Né? Então, aqui na imagem mesmo, a gente tem uma amostra do que é a estrutura. Ó. Vários grãos de austenita, aqui em cima. E aqui embaixo, ó, eu tenho, na parte mais clara, ferrita, e a parte mais escura, cementita. Né? Então, a gente tem essa união de ferrita e cementita, onde a ferrita é como se fosse uma matriz, e a cementita está colocada em forma de lamelas alternadas. Né? Então, essa estrutura aí é muito característica do composto que a gente chama de perlita, né? Que nada mais é que essa união entre ferrita e cementita. Beleza? Então é basicamente isso que acontece. Eu tenho uma austenita. Se eu fizer o rastreamento do campo austenítico indo para o campo de ferrita mais cementita através do ponto eutectoide, como está se mostrando essa linha tracejada aqui, eu chego eu vou obter um aço eutectoide. Beleza? Então, inicialmente a liga é composta unicamente por austenita, né, composição de 0,76%. Né? Depois disso, o carbono o carbono ele está dissolvido nesse caso dentro do interstício da austenita, antes de chegar no ponto eutectoide através do resfriamento. Né? Quando chega nesse ponto, ocorre a transformação eutectoide, que resulta na decomposição da austenita, formando a perlita. Então, quando eu vou falar o que é um aço eutectoide, é o aço formado no ponto onde a austenita se torna perlita. Né? A partir do ponto B, ele já é perlita, 100% perlita. Né? Camadas alternadas, como eu tinha falado antes. A relação de espessura das camadas é 8:1, de ferrita para cementita. Cementita bem fininha. Né? O nome da estrutura perlita é porque sua aparência é similar à de uma estrutura de pérola, né? Quando observada no microscópio. Então por isso que vem esse nome. A perlita ela ocorre em grãos, frequentemente chamados de colônias, sendo que para cada colônia, você pode ver que aqui nessa imagem tem 4 colônias diferentes. Ó. Colônia de perlita aqui na direita, outra aqui embaixo, outra aqui embaixo na esquerda, outra aqui no canto superior esquerdo. Sendo que para cada colônia as camadas são orientadas essencialmente na mesma direção. Então quando eu tenho um conjunto ali de grãos alongados de sementita ali e perlita na mesma direção, a gente tem uma colônia. Isso é variável para cada colônia. Cada colônia pode ter uma direção diferente. As camadas grossas e claras são de ferrita, enquanto a cementita aparecem em finas lamelas escuras.
Vocês vão ver que alguns livros que trazem algumas imagens, né, de micrografias antigas de semente de perlita, né? E vocês vão ver que muitas vezes essas camadas de sementita estão muito finas. São tão finas que as pessoas podem confundir com contorno de grão, né? Então pode ser um pouco confuso isso, mas no geral o aspecto é esse. A perlita tem propriedades mecânicas intermediárias entre a ferrita macia e tenaz e a cementita, que é frágil e dura. Então ele não é nenhum extremo. A perlita não é nenhum extremo. Essas camadas alternadas são formadas por causa da natureza da reação tetóide, né? A fase mãe, que a gente quer a austenita no caso, né? Fase mãe, pode botar até entre aspas aí, porque não é um nome técnico, né? Mas a fase mãe, que é a austenita, ela é diferente das fases produzidas, que ela é ferrita sementita. Né? Portanto, para formar essa nova fase, né, que é a perlítica, requer uma distribuição de soluto por difusão. Né? Então é a difusão que vai reger esse processo. Né? Aqui na imagem que eu vou mostrar para vocês, indica até a direção de difusão. Né? Perceba que eu tenho a austenita e a sementita vai se formando na direção e paralela a ela vai se formando uma camada de ferrita. Né? Da esquerda para a direita, a direção de crescimento da perlita. Né? E subindo e descendo ali eu tenho um movimento de difusão do carbono. Né? Então essa é a representação esquemática da formação da perlita a partir da austenita. Né? Aqui tá um pouco difícil de ver, mas a primeira camada aqui é ferrita, né? A mais fina é a austenita, é sementita, né? Até porque tem a proporção de 8:1 ali. Aqui tá só para representar mesmo. É importante falar que essa transformação ela não acontece assim de uma hora para outra, acontece devido à difusão, né? Difusão de átomos, difusão atômica. Então é algo que acontece no período de tempo. Tá? Mas não é nada assim, deixar horas para acontecer. O ideal mesmo, quando eu falar de transformação de fases para vocês, é que eu tenha tempo para as fases transformarem. Se eu quero criar perlita, nesse resfriamento ali, passando por 727 graus Celsius, ele tem que ser bastante lento. Né? Pelo menos até passar dessa temperatura, para dar tempo de se formar essa estrutura. Né? A formação por difusão. A difusão é um mecanismo que depende da temperatura, depende do grau ali de energia. Né? Então precisa de tempo, tá? É claro que em situações onde eu não quero dar tempo para se formar, como é o caso da transformação martensítica. Né? Quando eu não quero dar tempo para que se forme certa estrutura, eu faço o estiramento muito rápido. Mas nesse caso aqui seria ideal mais lento. Né? Pelo menos lento o suficiente para dar tempo de transformar a austenita em sementita, em perlita. Os átomos de carbono eles difundem da região da ferrita para as camadas de sementita. Ele vai da ferrita para a sementita, né? A sementita é mais rica em carbono. Enquanto a perlita cresce, né? Isso acontece à medida que a perlita vai crescendo. Então o carbono vai saindo da ferrita para a perlita. Até porque o carbono ele fica super saturado ali, né? A solubilidade do carbono na ferrita é limitada. Então ele vai para a sementita. Vai a partir do contorno do grão para o interior da austenita. Né? Aliás, a perlita vai crescendo a partir do contorno do grão para o interior da austenita. Essa camada é formada porque na forma de lamelas, de camadas, né, é necessário somente uma mínima distância para a formação de uma nova microestrutura. Então isso estudar por que essa estrutura ela tem forma de lamelas também não cabe muito aqui para a gente. O importante é saber que a perlita ela é composta de camadas alternadas de sementita e ferrita. Se eu resfriar abaixo desse ponto B aqui, voltando aqui alguns slides, eu não vou ter alterações significativas, né? Mantendo a composição constante em 0,76%. Né? Então não vai ter muito problema. Então o aço eutetoide é aquele aço onde eu vou ter uma austenita que vai se transformar numa composição de sementita com ferrita. É algo bem simples de se colocar aí, né? Esse é o aço hipotetóide. Tá bom? Perdão, esse é o aço eutetoide, tá? Eutetoide é a austenita se transformando em perlita.
na composição de 0,76% de carbono e temperatura de 727 graus Celsius. Eu também tenho o aço hipoeutetóide. O que é um aço hipoeutetóide? Ele não vai direto da austenita virando perlita. Ele vai passar antes pelo campo de coexistência de austenita com ferrita. Então vou explicar para vocês o que vai acontecer. Então prestem bastante atenção. A mesma coisa que eu quero que vocês decorem é o seguinte. A austenita, qualquer austenita passando abaixo de 727 graus Celsius, ela vira perlita. Beleza? A austenita vira perlita. Beleza. Passando essa temperatura tetóide aqui. Então vamos lá. A liga de aço hipoeutetóide é em composições entre a composição tetóide, que é 0,76%, e a composição limite de solubilidade do ferro, da ferrita, né? Que é 0,022, alguma coisa nesse sentido. % de carbono. Então, ó, botando aqui no gráfico, eu estou passando setinha aqui, ó, do ponto N de navio até o ponto O. A liga hipoeutetóide ela tem que passar por essa linha aqui, NO. O que acontece? Vamos lá. Aqui no campo da austenita lá em cima, no campo C, eu tenho só austenita. Quando eu ultrapasso essa linha MO aqui, eu começo a formação de ferrita. Porque eu estou entrando no campo de coexistência de austenita com ferrita. Então a ferrita ela começa a crescer nos contornos de grão da austenita, como está mostrado nessa imagem aqui embaixo. Estou mostrando o mouse em cima. A ferrita começa a crescer. E ela vai crescendo no contorno de grão e vai tomando conta. De forma que eu tenho uma estrutura que seja parte austenita e parte ferrita. Certo? E é aí que vem o pulo do gato. Quando eu chego em E, eu tenho austenita e ferrita. Só que quando eu passo resfriando pela temperatura tetóide, eu vou ter transformação. E que transformação é essa? Transformação tetóide. A austenita que está nessa estrutura aqui, ó, ela vai virar perlita. A ferrita que foi formada antes vai continuar lá. Então, ó, a estrutura final, aqui no ponto F, ela vai ser perlita num canto, e aquela ferrita que foi criada, que foi formada antes da temperatura tetóide, aqui, ó, sem sofrer transformação. Então, o que é uma liga de aço hipoeutetóide? É uma liga onde eu tenho perlita e a ferrita proeutetóide. O que é a ferrita proeutetóide? É a ferrita que foi formada antes da temperatura tetóide. Na temperatura tetóide, a austenita virou perlita, a ferrita continuou como ferrita, então eu tenho os dois. Eu tenho a ferrita proeutetóide e tenho a perlita. Beleza? É importante destacar que a perlita ela é formada de quê? De ferrita e de cementita em camadas alternadas. Certo? Só que então quer dizer o seguinte, que eu tenho ferrita tanto na perlita e também tenho a ferrita proeutetóide. Porque dentro da perlita eu tenho ferrita. Já falei para vocês antes, a perlita nada mais é que ferrita com cementita, em camadas alternadas. Então aqui dentro dessa liga final, dessa estrutura final, perdão, eu vou ter uma ferrita proeutetóide e vou ter a ferrita dentro da perlita. Beleza? Então aqui eu estou explicando isso aqui no texto, mas é basicamente isso que eu falei para vocês, né? Eu começo com a austenita, a ferrita vai se formar antes da temperatura tetóide nos contornos de grão, vai tomar um espaço grande, como está mostrado aqui. Passou a temperatura tetóide, a ferrita se mantém igual, na mesma posição. E a austenita vira perlita. Se transforma em perlita. Então é isso. Beleza? A estrutura final de um aço hipoeutetóide é perlita mais ferrita proeutetóide. A composição em carbono da ferrita e da austenita, né? Ela pode ser determinada pela linha horizontal, na temperatura em questão, né? O que no ponto D ali seria algo entre 0,020% de carbono para ferrita e 0,40% de carbono para austenita. Enquanto que o resfriamento se dá dentro da região de coexistência entre essas fases, né? A composição de carbono na ferrita ela varia seguindo a linha divisória de fases. Essa linha MN aqui, ó. Mas aqui é para falar de composição, né, de carbono, tá?
A ideia aqui é que, na verdade, ela vai estar no teor menor de carbono aqui em cima, e à medida que vai descendo nessa linha tracejada YY', antes de chegar na temperatura tetóide, a teor de ferrita vai só crescendo. Perdão, o teor de carbono na ferrita vai só crescendo. Né? E isso é bem interessante, beleza? Por outro lado, a mudança de composição da austenita é mais acentuada conforme a temperatura reduzida, seguindo a linha divisória MO, que está aqui. Né? Essa linha nos ajuda a calcular a composição de carbono. Né? Bom, no ponto E, imediatamente antes da temperatura tetóide, né? Eu vou ter uma composição aí para ferrita de aproximadamente 0,022% de carbono e para austenita de aproximadamente 0,76% de carbono. Tá? Essa questão de definição da composição em carbono durante esse resfriamento, a gente usa muito a questão da regra da alavanca, que vai vir na próxima aula só para vocês. Tá? Vocês vão ver novamente, eu acho, né, o que é essa regra. Bom, aí tá explicando o que acontece, né? Já expliquei como que é formada então a ferrita protetóide e a perlita, né? Então a gente pode até classificar, né? Aquela ferrita que está dentro da perlita, ela é a ferrita eutetóide. A ferrita que foi formada antes é a ferrita protetóide. Tá? Aqui eu vou mostrar para vocês uma imagem de um aço com 0,38% de carbono, ou seja, uma composição menor que a eutetóide, ou seja, um aço hipotetóide. Hipo é menor, né? Na perlita, o espaçamento entre ferrita e cementita é variável, de grão para grão. Né? Em alguns grãos de perlita parecem escuros, porque quando o espaçamento é curto, não é possível distinguir pela resolução do microscópio. Né? Então aqui em branco eu tenho a ferrita protetóide, região mais clara, na verdade. E essas colônias mais escuras aí são colônias de perlita. Né? Vocês podem ver que às vezes parece que são várias linhas aí, fica até um pouco difícil de ver. Né? Essa aqui é uma foto um pouco mais antiga. Tá bom? Uma fotomicrografia, né, mais antiga. Beleza? Então, eutetóide é a transformação que acontece na temperatura eutetóide. Hipotetóide é a temperatura menor que a eutetóide, mas também maior que o limite de solubilidade da ferrita ali. Naquela linha, como está escrito aqui, a linha N de navio O. E hipotetóide é aqui. Beleza? Por outro lado, tenho a liga de aço hipereutetóide, que é muito similar, gente. Tudo que eu falei para a ferrita protetóide, aqui eu vou falar para a cementita. Né? Porque o que acontece? Vamos lá. Essa transformação aqui de aço hipereutetóide, ela acontece em teores em composição maior do que a composição tetóide. Então variando ali entre 0,76% de carbono e 2,14% de carbono. Tá? Preciso de O aqui de O até 2.1. 2.14, 2.11, 2.1. Cada livro traz uma aproximação. Bom, aqui a gente tem essa linha tracejada ZZ', que é um indicativo do meu resfriamento. O que acontece? Eu tenho esse ponto aqui que é o ponto agora, G, né? G, em cima. G eu tenho só austenita, eu estou no campo da austenita. Cruzei essa linha PO aqui, eu já entro num campo de coexistência aqui no canto, ó, de austenita com cementita. Então o que acontece, ó, aqui no ponto H? A cementita começa a se formar nos contornos de grão aqui da austenita. Ela vai se formar aqui no contorno de grão. Né? E quando chega aqui na beira de passar pela temperatura eutetóide, durante o resfriamento, eu tenho já um material que ele é composto de austenita e de cementita. Né? Porém, quando eu passo a temperatura tetóide, resfriando, o que acontece com a austenita? Ela vira perlita. Então, qual é o resultado final disso? Eu vou ter uma estrutura final aqui em I, né, formado de perlita, como vocês podem ver, camadas alternadas, e cementita, aqui, ó, seguindo o que era o contorno de grão antigo da austenita. Né?
Então eu vou ter a minha perlita mais uma sementita protetóide, que foi uma sementita criada antes, formada antes, né? Então é muito similar a hiperotetóide, só que para hiperotetóide eu tenho a formação preliminar de ferrita. Para hiperotetóide tem formação preliminar de sementita. Tá bem? Então a sementita aqui ela tem a função bem parecida com a ferrita na liga hipotetóide. Aqui é a liga hiperotetóide, tá? Então aqui, da mesma maneira que eu falei para hipotetóide, a gente tem a formação de uma sementita que está dentro da perlita, que é a sementita eutetóide, né? E eu tenho aquela sementita que está fora, que é a sementita protetóide, que foi formada antes da temperatura tetóide. Então o grande que dessa informação que eu estou passando para vocês é identificar o que acontece quando eu resfrio uma liga. Quando resfrio, faço resfriamento, né? Passando pela temperatura tetóide. Se tiver no ponto tetóide, eu tenho uma reação eutetóide. Se tiver antes, né, vai ser uma reação hipotetóide. Se tiver depois, é uma liga hipereutetóide. Beleza? Aí aqui tem explicado, né, o que eu estou falando para vocês. Né? Em questão da composição, conforme a temperatura muda, a composição da sementita é sempre constante, né, igual a 6,57% de carbono. Né? Contudo, a composição da austenita ela segue essa linha PO. Ela vai reduzindo aqui à medida que a gente diminui a temperatura. Né? Então, quando chega aqui no ponto, na temperatura tetóide, a composição da austenita é de 0,6% de carbono. Beleza? É importante falar que a austenita ela só vai virar perlita se ela tiver na composição de 0,76% de carbono e na temperatura de 727 graus Celsius. Tá? Se eu tiver austenita nessa condição resfriando, aí já era, vou ter uma transformação tetóide. Vou formar perlita. A perlita vai ser formada sempre. Agora, se vai formar sementita protetóide, ferrita protetóide ou não, depende do nível de composição ali dos outros componentes. Beleza? Então eu vou mostrar para vocês uma micrografia de um aço com 1,4% de carbono. Né? A sementita protetóide aparece clara, de forma similar à ferrita protetóide. Escrevi tudo errado aqui, tá? Protetóide. Protetóide, tá, gente? Tá só escrito errado aqui no PowerPoint. A sementita protetóide é clara. Né? Então, como está mostrado aqui, ó, a parte clara aqui, ó, como se fosse um contorno de grão, é a sementita protetóide. E aqui no meio tem perlita, né, nos cantos aqui, separados. Várias colônias de perlita. Isso aqui é uma liga hiperotetóide. Né? Na prática, quando a gente pega uma região grande, é até difícil a gente discernir, se for comparar uma liga hiperotetóide com uma hipotetóide, o que é o que, baseando só em microestrutura. Tá? Porque é bem parecido no geral. Para complementar essa análise do diagrama de fases, a gente sabe, né, que as ligas ferro-carbono, contendo carbono entre 2,1% e 6,7%, são chamadas de ferro-fundidos. Né? Então aqui eu já estou trocando, estou virando a chavinha, sair da região do aço para a região do ferro. Né? Quero pegar esse gancho, galera, porque eu falei com vocês de reação eutetóide, hipotetóide e hiperotetóide. Né? E o que acontece com o ferro fundido? Pode vir escrito como fofo às vezes, né? Ferro fundido, né? Fofo. É bem similar. Só que numa região de ferro fundido eu tenho uma reação eutética. Né? É um pouquinho diferente só. Eu vou mostrar para vocês. Aqui tá explicando por que ferro fundido é ferro fundido de novo, né? Tá um pouco repetitivo isso, mas é bom fixar. Bom, o teor de carbono no ferro fundido, ele raramente chega a 6,7% de carbono mesmo. Né? A liga no geral, né, de ferro-carbono aí que vai ter o ferro fundido, ela pode ser separada entre eutética, hipoeutética e hipereutética. Né? A porcentagem eutética é em 4,3% de carbono
Então, entre 2.1 e 4.3 é hipo. De 4.3 até 6.7 é hiper. Beleza? Na prática, do ponto de vista de engenharia, geralmente a gente tem ligas só abaixo de 4.3% de carbono. Tá? Entre 2.1 e 4.3. As ligas hipereutéticas não têm tanta aplicação assim. Bom, entender a formação das respectivas microestruturas de ferro fundido tem importância porque a gente vai estudar os ferros fundidos comerciais no capítulo 5. Né? Então isso é bem importante para a gente, tá? Fazer esse estudo aí dos ferros fundidos mesmo, né, no geral, né? Ferro fundido. Então entender um pouquinho do diagrama de fases nos ajuda a compreender o funcionamento dos ferros fundidos, né? As características deles, né? Vários tipos diferentes e tal. Vocês vão ver que tem ferro fundido branco, cinzento, nodular, dúctil, maleável. Tem vários tipos diferentes. Mas vamos lá. Agora aqui do ponto de vista da reação eutética. Em 4,3% de carbono, né, e na temperatura de 1148 graus Celsius, eu tenho o ponto eutético. Esse ponto é o menor ponto de fusão das ligas. Né, é o menor ponto, a menor temperatura onde uma liga ferro-carbono vai estar líquida. Uma liga nessa composição, quando é resfriada, partindo do estado líquido, né, lá em cima, até atingir a temperatura do ponto eutético, ela sofre transformação. Da mesma maneira que sofre a transformação eutetóide, eu tenho a reação eutética. Só que na eutética é um líquido que se transforma em austenita e cementita. Então eu vou ter austenita e cementita. Né? Então, abaixo das temperaturas de 1148 graus Celsius, a gente vai ter uma liga cuja estrutura vai ser formada de glóbulos de austenita dispersa numa matriz de cementita. Então, preste atenção, glóbulos de austenita dispersos na matriz de cementita. Isso é o que a gente chama de ledeburita 1, né? É a pele de onça. Então, quando eu faço um resfriamento vertical ali no ponto eutético, eu tenho a formação de glóbulos de austenita, né, dispersa na matriz de cementita, que é a ledeburita 1. Ledeburita 1, beleza? Se eu continuar resfriando, perceba que aqui eu estou em 1140 graus Celsius. Quando eu cruzo essa temperatura aqui, ó, eu já formo ledeburita, que é a austenita com a cementita. Se eu continuar resfriando, a austenita vai reduzindo o carbono, até que eu tenho 0,76% de carbono. E quando eu chego nessa composição de carbono para austenita e na temperatura de 727 graus Celsius, né, o que vai acontecer? Né? Quando cruza a temperatura eutetóide, a austenita vai virar perlita. Então, o que eu vou ter nessa ledeburita aí resultante? Antes eu tinha austenita dispersa na matriz cementita. Agora eu vou ter perlita dispersa na matriz cementita. Né? Então eu vou ter grãos de perlita na matriz cementita. Em aspecto parecido com a ledeburita 1. Qual a diferença? A ledeburita 1 é a austenita na matriz cementita. A ledeburita 2 ela é a perlita na matriz cementita. Então aqui, quando cruza a temperatura eutetóide, a gente dá o nome de ledeburita 2. Né? Ou ledeburita transformada. Né? Por isso que a gente faz essa distinção. Né? Um é quando passa a temperatura eutética e 2 quando passa a temperatura eutetóide. Ledeburita 2. Né? Aqui a estrutura de uma ledeburita. Né? São os glóbulos de perlita na matriz cementita. Né? Ledeburita 2. Né? No geral a gente fala ledeburita só, mas o correto é ledeburita 2. Né? Tem esse aspecto de pele de onça, que também tem a ledeburita 1. O aspecto tem que ser bem parecido. Só muda de fato a estrutura. Né? Beleza? Então, no ponto eutético, no ferro fundido eutético, eu tenho a formação de ledeburita, né? Que é perlita na matriz cementita. Lembrando que a cementita ela é dura e frágil. A perlita tem características intermediárias ali. Em composições menores que a eutética, eu tenho o que a gente chama de ferro fundido hipoeutético. É essa faixa de composição aqui, né, que está mostrada aqui em cima. Né?
O que acontece? Eu vou ter a precipitação nessa composição aí, numa reação hipotética, de austenita pró-autética, antes de atingir a temperatura autética. Essa segregação, essa precipitação de austenita vai provocar uma segregação de carbono para o líquido remanescente. Então vai segregar carbono. De modo que na temperatura de 1148 graus Celsius, esse líquido vai ter composição eutética. Então é o que acontece ali, a mesma coisa que acontece na eutetóide, na hipoeutetóide, acontece na hipoeutética. A própria austenita ali, ela vai estar numa... aliás, o líquido ele vai estar na composição e na temperatura ideal para fazer a reação eutética. Tá? O líquido vai estar, tá bom? Então o que acontece? Nesse caso aqui, bem similar ao que acontece na hipoeutetóide, né? Lembrando aqui, na hipoeutetóide, eu sei que são vários nomes diferentes de uma vez, né? Na hipoeutetóide, eu tenho austenita e ferrita. A austenita vira perlita e a ferrita continua, como ferrita protetóide. Aqui, agora indo para hipoeutética. Aqui na hipoeutética, eu vou ter um líquido mais austenita. Né? Esse líquido vai se transformar em ledeburita e a austenita vira austenita proautética. Então eu tenho uma ledeburita 1 dispersa numa matriz de austenita proautética. Na sequência de resfriamento, toda a austenita, né, proeutética, é aquela nos grãos de ledeburita 1, sofre transformação eutetóide. Né? Então, à medida que eu vou resfriando, quando eu chego na temperatura eutetóide, né, toda a austenita, né, seja aquela que está como proeutética e como grão de ledeburita 1, vai sofrer transformação eutetóide. Então, o resultado final na temperatura ambiente vai ser uma liga que apresenta ledeburita dispersa na matriz de perlita, né? Que por sua vez é originária da transformação da austenita proautética. Tá bom? Então vai ser algo com essa formatação aqui, né? Vai ser algo um pouco mais como que eu posso dizer? Um pouco mais misturado, digamos assim, né? Então, porque aqui na verdade eu vou ter ledeburita dispersa na matriz de perlita. Toda a austenita que estava antes da temperatura eutetóide vai se transformar em perlita. Né? E a ledeburita foi formada lá na temperatura eutética. Né? Então eu vou ter ledeburita mais perlita. Né? Dessa maneira aqui. Tá bom? Região mais escura com lamelas, né? Que é a região da perlita. Né? E a região mais clara é de sementita e ledeburita, né? Região pontilhada. Tá bom? Então a estrutura você vê que é bem diferente. Ó. Olhem essa estrutura e essa. Essa daqui, ó, é realmente uma microestrutura composta de perlito na matriz cementita. Aqui é ledeburita dispersa na matriz de perlita. Então elas são bem diferentes nas estruturas. Tá bom? Então hipoeutético é isso. E a eutética eu já falei. Para finalizar, tem a hipereutética, né, que é aquelas reações que acontecem em composições entre essas especificadas aqui, entre 4.3 e 6.7. A gente vai ter a formação de um sólido, né, à medida que eu vou resfriando lá da fase líquida, né, passando por uma região onde eu tenho líquido mais cementita. Né, eu vou ter a transformação hipereutética. Né, então, resumindo, o líquido vira ledeburita 1, a cementita que foi formada antes, ela vai virar cementita proautética. Né. Então, o resultado final vai ser uma microestrutura composta de agulhas de cementita proautética dispersa na matriz de ledeburita 1. Esse é o resultado final aí dessa estrutura. Tá bom? Então é uma microestrutura composta de agulhas de cementita proautética, que é a cementita formada na temperatura acima da temperatura eutética, dispersa em uma matriz de ledeburita 1. Beleza? Na sequência, essa ledeburita 1 vai se transformar em ledeburita 2, no ponto eutetóide. Né? E as agulhas de cementita proautétoide vão se manter. Né? Então, o resultado final vai ser uma liga que vai ter agulha de cementita dispersa na matriz ledeburita 2.
né? Vai ser mais ou menos isso aqui. Aí tem essas agulhas de cementita, que não preciso nem falar onde estão, né? Que são as partes mais claras. Na matriz de Aldeburita, né? Beleza? Então é a estrutura desse tipo aqui. Porém, é importante destacar o seguinte: essa estrutura de ferro fundido hiperotético, né, que a gente fala, são estruturas que a gente não tem muita aplicação em engenharia. Então, no geral, é claro que tem exceções, né? Mas por regra geral a gente costuma ir só até a eutética, né? Usa só ferro fundido eutético e hipoeutético, tá bom? Até porque esse excesso de cementita, até pela forma de agulhas, ele vai trazer mais dureza e fragilidade pro material. Então é um problema sério, tá bom? Então, gente, é basicamente isso, né? Antes de terminar a aula de hoje, eu quero só dar uma passadinha pelo diagrama de fase de novo para falar um pouco desse ponto eutético, só para revisar um pouquinho, beleza? Então, antes de acabar a aula, parei no slide 54, semana que vem a gente toma daqui, e eu vou agora para o diagrama de fase só para finalizar com vocês. Bom, pessoal, como eu falei com vocês, só para finalizar, falando um pouco sobre esse ponto eutético, né? É porque no slide eu não coloquei o próprio diagrama, vocês visualizarem, né? Ó, o ponto eutético está aqui, 4,3% de carbono, esse ponto C. E 1148, aqui está 1138, 1130 graus Celsius de temperatura. Esse é o ponto eutético, né? Nessa temperatura, o que acontece? Eu tenho um líquido aqui em cima, ele vai se transformar em ledeburita 1. O que é essa ledeburita 1? É a austenita, né? Tem que olhar mais aqui ainda. Ó. Austenita, né? Na matriz de cementita. Beleza? Ledeburita 1. Quando eu resfrio, passo da linha eutetoide, essa austenita formada aqui, ó, ela vira perlita. Então vira perlita numa matriz de cementita, que é ledeburita 2. Beleza? Esse daqui é meu eutético. Vou mostrar aqui embaixo, mostrando o mouse por cima. Aqui no hipotetóide é um pouquinho diferente. Ó. Aqui, em vez do líquido direto para a ledeburita, eu passo por esse campo de líquido mais austenita. E aí acontece o seguinte, né? A austenita ela vai se formar aqui dentro. Ela vai se formar a austenita. Né? E quando eu passo da linha eutética, eu vou ter ledeburita com uma austenita formada aqui dentro. A austenita protetóide. Protética, protética, né? Que é ponto eutético. Protética. Então é uma austenita com uma sementita, obviamente, né? Austenita protética que a gente fala, é o nome correto, né? Da própria austenita aqui. Então, ele vai estar aí numa matriz de ledeburita, né? Essa austenita protética. Então eu vou ter uma austenita protetóide e uma austenita protética. Perdão, agora eu falei besteira. Vou ter a austenita eutética, que está dentro da ledeburita, e vou ter a austenita proeutética. Tá bem? Acho que esqueci de falar de alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Acho que não. Acho que eu tô conseguindo falar de tudo. Isso aí. Né? Aqui vai haver formação de sementita aqui, que fala que é sementita 2, mas eu nem cheguei a comentar sobre isso na aula, né? Então, para vocês é importante saber o seguinte, que eu vou ter a matriz de ledeburita 1, de ledeburita, com uma austenita protética. Só que quando eu vou descendo aqui e passo da temperatura de eutetóide, né, o que acontece? Tudo vira perlita. Toda a austenita vira perlita. Né? Então eu vou ter perlita, um monte de perlita, uma ilha de perlita com a ledeburita 2. Na ledeburita 2, até cheguei a embolar a palavra aqui. Ledeburita 2, ela ilhas de perlita na matriz de cementita. Então eu tenho uma ledeburita 2 com uma perlita formada aqui, tá bom? Então é bem relevante isso, beleza? A grande diferença dessa liga de cá, dessa microestrutura hipoeutética para a eutética, é porque aqui eu tenho essa austenita protetóide que se transformou em perlita, passando da temperatura tetóide.
Austenita protética, tá? Perdão, aqui é ponto eutético. Tô confundindo toda hora. Aqui no hipereutético é um pouquinho diferente. Porque aqui, ó, eu passo pelo campo de líquido mais cementita 1. Né? Então acontece o seguinte, eu vou ter formação de agulhas, né? Agulhas de cementita dentro da matriz de ledeburita, né? Que são as agulhas de cementita. Quando eu vou resfriando e passo da temperatura eutetoide, né? Aquela ledeburita 1 se transforma em ledeburita 2 e as agulhas de cementita se mantêm. Né? Então o resultado final vai ser agulhas de cementita na matriz de ledeburita 2. Tá bom? Então esse daqui são os 3 tipos aí de estruturas aí no eutético, tá? Falando de maneira geral aí para vocês. Beleza? Tem alguns detalhes estruturais que eu não vou entrar no mérito aqui para vocês. Da austenite tem a forma dendrítica aqui na liga hipotética, né? Mas não precisa se preocupar com isso. O que precisa se preocupar eu coloquei no slide. Só trouxe para cá para tentar explicar melhor para vocês com alguns exemplos, né? Aqui tem os 3 tipos, né? A hipotética, a eutética e a hipereutética. 3 estruturas aí bem desenhadinhas nesse diagrama que está muito completo. Tá bom? Então é isso, pessoal. Eu vou encerrar a aula de hoje por aqui. Tenham uma boa semana, descansem e estudem também, tá? Eu sei que isso aqui é vários nomes diferentes. Perlita, cementita, ledeburita. É uma confusão danada. Mas eu quero que vocês se dediquem que vai dar tudo certo. Vocês vão conseguir pegar isso com facilidade, né? Beleza? Então na aula que vem eu vou falar um pouco sobre classificação dos aços, né? E falar um pouco sobre a regra da alavanca, né? Essas vezes que eu falo com vocês aqui, à medida que eu estou resfriando, o teor de carbono está aumentando ou diminuindo. Isso é explicável através da regra da alavanca. Beleza? Então é isso, pessoal. Tenham uma boa semana e até a próxima.